Antes de começar a nossa história, uma das melhores maneiras que você pode ajudar para que eu continue esse projeto é se inscrevendo no canal e também ativando todas as notificações. Não custa absolutamente nada e será a sua maior ajuda para que eu me mantenha empenhado nesse trabalho. Isso vai fazer com que você não perca nenhuma novidade, além de que eu pretendo fazer conteúdo e lives de GTA 6 após o seu lançamento. Deixe o seu like e utilize o hype para dar engajamento no vídeo. E deixe o seu comentário a qualquer momento, e também compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o YouTube a recomendar para outras pessoas, o que é muito importante, pois produzir um material tão completo como esse dá bastante trabalho, tanto em pesquisa, roteiro e edição. Também vou deixar na descrição todas as redes sociais. Me segue no Instagram, Twitch, na Kick e faça parte da nossa comunidade no Discord. Caso você queira ajudar com algum valor, vou deixar no comentário fixado o link para que você possa enviar sua contribuição. Race and Chase já era. O mais novo jogo da DMA iria se chamar Grand Theft Auto, ou como a equipe passou a chamá-lo, GTA. A ação urbana e o humor provocativo eram totalmente diferentes de tudo que tinha sido visto até então. Mas mesmo com seus diferenciais, GTA estava nascendo ultrapassado. Em novembro de 96, o maior jogo do mercado era Tomb Raider. Ele usava o potencial do PS1 de forma inovadora, com os jogadores fazendo diversas acrobacias. Esse lançamento veio na pior hora possível para GTA. Jogos eram o tempo inteiro julgados pela aparência, e perto de Tomb Raider, chamar aquela vista aérea de desatualizada era um elogio. Os líderes da BMG queriam desistir do jogo, mês após mês, mas David Jones era persistente. Jogabilidade é mais importante, ele dizia. Pode não ser tudo isso graficamente, mas acredito que isso vai mudar o mundo. Para a sorte dele, Sam Houser e sua gangue estavam ao seu lado. Agora com um novo integrante, o irmão de Sam, Dan Houser. Dan havia acabado de sair da faculdade de literatura e compartilhava a paixão de Sam pelo GTA. E como o jogo desafiava o padrão da indústria, com jogos repetitivos de RPG e espaçonave. Dan dizia ser um jogo que refletia o mundo real e de ser o mais próximo de estar inserido em um filme policial. A decisão de priorizar a jogabilidade ao invés dos gráficos foi da DMA. Eles focaram tudo na física, nas ações da cidade e na inteligência artificial do jogo. E a equipe compartilhava a ideia de que os jogadores concordariam com a escolha. A equipe da BMG conseguiu acalmar os nervos dos líderes da empresa, e isso permitiu que Jones continuasse no caminho certo. Mas Jones e sua turma não estavam nem um pouco contentes com a situação. Na verdade, faltava algo em GTA. Os carros dirigiam automaticamente, a história parecia chata, e pior que tudo isso, o jogo continuava travando, congelando no meio da partida. Alguns descreviam o jogo com uma simples frase: uma merda. Quando eles fizeram uma pesquisa interna sobre qual jogo os funcionários achavam que falharia, GTA foi o primeiro da lista. Em 97, o time de marketing da BMG Interactive decidiu contratar um nome de peso para cuidar da publicidade do jogo.
e o nome dele era Max Clifford. O cara era um mestre da manipulação, onde a sua maior estratégia era a divulgação de escândalos de maneira precisa, com o intuito de propagar uma notícia. Clifford foi o pioneiro em um novo jogo do jornalismo, no qual eram espalhados rumores e mentiras, e a imprensa, com sede por esse tipo de material, engoliria imediatamente. Ao decidir contratar Clifford, o time de marketing da BMG fez algo inédito no mercado de jogos. Com as raízes na indústria da música, a BMG imaginou que um pouco de apelo do rock and roll combinaria perfeitamente com o jogo Rebelde. Só que os chefes da BMG deixaram bem claro, isso precisa ser bem feito. GTA estava indo por um caminho onde nenhum jogo jamais esteve, mostrando uma versão exagerada de um submundo, no qual roubar carros, matar grupos religiosos, traficar drogas e gerar o caos na cidade era o dilema. Perto dele, Lara Croft era uma freira, e a empresa não queria ir pelo ralo por causa dele. Clifford disse à BMG que abandonasse o convencional e abraçasse a criminalidade de GTA em toda a sua essência. Além de recomendar a aceitação da violência, Clifford sugeriu criar o maior monstro de todos e exibi-lo para a imprensa. Ele acreditava que não havia uma maneira melhor de fazer as pessoas falarem a respeito do jogo, e Senna adorou a ideia. GTA precisava de um plano de marketing tão corajoso quanto o jogo, mas Jones não era grande apoiador dessa ideia. Ele não queria controvérsia apenas para polemizar. Senna e sua equipe estavam mais dispostos a se tornarem celebridades, e ele disse que estavam levando os jogos além do limite, e Jones concordou. Todo mundo faz jogos para crianças. Temos um título que faz algo diferente. Podemos usar isso como uma estratégia de marketing. Jones continuou inseguro, e outra coisa o preocupava. Com o objetivo de ampliar seus negócios, ele estava negociando a união da DMA com uma distribuidora chamada Gremlin Interactive, a qual tinha em seu catálogo, por exemplo, a trilogia Top Gear, e ele não queria colocar isso em risco. Certo dia, Jones encontrou-se com Clifford e ficou sem acreditar com o grau de certeza do plano. Clifford disse que espalharia a ideia entre contatos políticos, que as fariam acreditar que seria bom se posicionar contra o jogo e criticá-lo. Isso iria gerar divulgação gratuita e encorajar os jovens a comprar. Mesmo sem acreditar nas palavras de Clifford, o que ele disse de fato aconteceu. 6 meses antes do lançamento do jogo, ele já estava sendo tema de debate político no parlamento do Reino Unido. E foi dito que, mesmo com todo o seu conteúdo, não haveria nada para impedir as crianças de comprarem. A ideia de que um jogo permitisse que crianças roubassem carros e fossem recompensadas por isso não agradou nem um pouco. Conforme a imprensa espalhava o assunto, a BMG e a DMA surfaram na onda criada pelo monstro de Clifford e ficaram felizes com o resultado, pois isso gerou interesse no jogo. Jones não acreditava na quantidade de pessoas que estavam criticando um jogo inacabado que sequer haviam visto. No processo de divulgação do jogo, eles usaram temáticas relacionadas a crimes e infrações. Em um evento de jogos, eles espalharam multas de estacionamento falsas em todos os carros presentes naquele local. Uma revista em quadrinhos do Batman recebeu uma página promovendo o GTA, onde uma lista de crimes possíveis dentro do jogo era exibida, seguido da frase "não jogar é um crime", pessoas enfileiradas como se estivessem acabado de ser presas, e algumas frases relacionadas a crimes estavam presentes no material de divulgação. GTA foi lançado primeiro no Reino Unido e depois nos Estados Unidos. Ele saiu para PC no dia 28 de novembro de 97 e nos Estados Unidos 3 meses depois. A versão de PlayStation veio no dia 14 de dezembro de 97 no Reino Unido e 30 de junho de 98 nos Estados Unidos. Também teve uma versão de Game Boy Color em outubro e novembro de 99. Também havia um site onde você poderia baixar uma demo do jogo, ouvir músicas criadas para as rádios, links de notícias e descobrir algumas informações, como por exemplo, sobre os mafiosos da campanha do game. Sobre o jogo, ele não tinha um protagonista. Havia uma tela de seleção de personagens, mas eles não afetavam a história ou a gameplay. Haviam apenas 5 armas no jogo, que eram os punhos, pistola, metralhadora, lança-foguetes e lança-chamas. Na versão de PC, o jogo tem 90 missões, e na versão de PS1 possui 88 missões. Sobre os veículos, haviam 59, entre eles carros, motos e alguns não controláveis como trem.
O jogo se passa em 3 cidades que são Liberty City, San Andreas e Vice City, onde cada uma tem 2 capítulos. Para que você avance de capítulo, é necessário acumular uma quantidade de pontos, que também podemos ver como dinheiro, que você ganha completando as missões e cometendo crimes. Um detalhe curioso é que nos primeiros jogos da série GTA, também chamados de universo 2D, não possuem minimapa, então era necessário utilizar os mapas físicos que vinham junto com o jogo. Espalhados pelo mapa você tem delegacias de polícia, hospitais, locais para implantar bombas nos carros, pintar os veículos para fugir da polícia e as docas para vender os carros. Além disso, ainda havia uma opção de multiplayer local, algo bastante curioso para a época que foi lançado. Agora, o mundo estava jogando GTA de Sam e Jones, e não demorou muito para terem um feedback dos jogadores, e o que os produtores de GTA temiam aconteceu. Alguns jogadores consideraram o jogo desinteressante comparado a títulos mais modernos, como Tomb Raider e Crash. A jogabilidade era horrível por causa dos controles, gráficos piores ainda. Quando você atendia os telefones, parecia estar conversando com um esquilo. Mesmo assim, as análises continuavam a chegar, e muitos jogadores ignoraram os gráficos, dizendo que o GTA era divertido, viciante e imersivo na missão de se tornar o melhor criminoso da cidade. Embora os números de venda fossem aceitáveis, o jogo tinha desempenho estável e estava sendo vendido principalmente pela divulgação entre os jogadores, o que manteve o jogo vivo para alguns, enquanto para outros caíram no esquecimento. Em pouco tempo, GTA vendeu mais de 500 mil cópias, gerando uma receita de 25 milhões de euros. Considerando o custo de produção de 1 milhão de euros, o jogo fez por merecer uma continuação. Senna até tentou aproveitar o sucesso de GTA, mas sua felicidade não durou muito tempo. A BMG Interactive estava sendo vendida. A divisão não estava lucrando dinheiro suficiente para sua empresa-mãe, a BMG. Para os chefões da BMG, jogos estavam fora da estratégia da empresa, e Senna achava que não se encaixava no padrão das empresas corporativas. Ele queria liberdade para fazer os jogos serem diferentes de tudo que as pessoas costumavam ver. Foi então que ele encontrou um cara tão maluco quanto ele, Ryan Branch, um jovem de Nova York que estava considerando comprar a BMG Interactive. Eles tinham muita coisa em comum, desde nascer em uma família rica e mergulhada na cultura pop. Branch queria atuar no mercado de videogames, e naquele tempo, o mercado era dominado por empresas como Electronic Arts e Activision. E em 93, aos 21 anos, ele pegou 1,5 milhões de dólares com o pai e outros investidores e fundou a Take-Two Interactive. Em 97, a Take-Two estava voando alto, com um imenso catálogo de jogos e faturando bem. Branch acabou chegando na BMG Interactive e Senna apresentou a sua visão do futuro dos jogos para ele. E o discurso funcionou. Em março de 98, Branch pagou 14,2 milhões de dólares pelas ações da BMG Interactive. Senna Hauser foi promovido a vice-presidente mundial de desenvolvimento de produtos na Take-Two, sendo responsável pelo desenvolvimento nas empresas subsidiárias e terceirizadas, incluindo a DMA e David Jones, que continuariam trabalhando em GTA na Escócia. Senna precisaria se mudar para Nova York, algo que ele não pensou 2 vezes em fazer. Junto a ele, Senna levou nomes importantes: Jamie King, que seria o supervisor de produção de jogos, Terry Donovan, que seria o supervisor de marketing, e Gary Foreman, que seria o diretor técnico na Take-Two. Brian Baglow também deixou a DMA e foi cuidar da assessoria de imprensa e relações públicas na Take-Two. Não demorou muito para que Sam ligasse para o seu irmão, Dan Hauser, que ainda estava em Londres, para trabalhar na Take-Two e supervisionar o roteiro dos jogos. Junto a eles, em 98, GTA também chegava aos Estados Unidos. E graças a Clifford, o monstro já estava do tamanho de um Godzilla. A polêmica sobre GTA chegou até mesmo no Brasil, onde o jogo foi banido e retirado das prateleiras. Assalto e desmanche de carro viraram diversão num joguinho eletrônico. Mas o Ministério da Justiça não gostou e mandou acabar com essa brincadeira. Um carro, de preferência
polícia de marca famosa é o alvo. O jogador é o próprio ladrão. Ele tem que roubar o carro, fugir da polícia e levar o veículo para o desmanche. Vence o jogador que roubar mais carros. Mesmo quem vende o game sabe que ele pode virar algo mais do que uma diversão. O jogo realmente ele estimula, né, a criançada que está começando agora uma formação, estimula ao crime, ao desrespeito ao ser humano. Eu também acho que é prejudicial. A Justiça considerou o jogo um incentivo ao crime. O Departamento de Proteção ao Consumidor decidiu investigar, mas já suspendeu a propaganda e mandou recolher os CDs. A ordem está no Diário Oficial da União. As lojas vão ter que devolver os jogos para as distribuidoras. E a Polícia Federal fica encarregada de retirar o que sobrar nas prateleiras. Quem insistir em comercializar o game pode pagar uma multa de até R$ 9.600. A MPO Multimídia, que distribui o jogo eletrônico, vai entrar com mandado de segurança contra a decisão do Ministério da Justiça. O presidente da MPO Multimídia, Marcos Botana, disse que o game é divertido e não estimula ninguém a roubar carros. Dentro de um pequeno escritório em Nova York, eles começaram a planejar uma expansão para o primeiro GTA, assim como uma continuação, GTA 2. Senna e seu grupo também tinham uma missão pessoal, é incorporar sua atitude e fazer jogos que sejam relevantes para quem os joga. E para isso, era necessária a criação de um selo próprio, que fosse atual, moderno e mais relacionado ao estilo de vida, e não a brinquedos ou tecnologia. Brian Bigelow disse que eles queriam criar um selo fora da lei, algo que refletisse o espírito do GTA. Eles queriam fazer jogos que gostariam de jogar, nada como se fosse feito apenas para crianças. E para isso, não queriam se inspirar nas empresas de jogos já existentes. O objetivo era mudar tudo. Certo dia, o grupo decidiu fazer uma viagem até um parque de diversões. E nessa altura, GTA estava perto da marca de 1 milhão de cópias vendidas. Eles queriam definir um nome para o grupo. Assim, os jogadores teriam a certeza de estar comprando mais do que um jogo, pois seriam expostos a um estilo de vida. Mas que nome seria? O grupo ainda faria parte da Take-Two, mas sobre um selo próprio. Sen deu a ideia de Rockstar, e para ter tal nome, eles iriam precisar garantir que os jogos seriam muito bons. No caminho da viagem, eles encontraram um artesão que produzia placas de madeira personalizada. E foi nesse momento que surgiu pela primeira vez o nome Rockstar Games. Não demorou muito para que Senna e seus amigos entendessem como os concorrentes se sentiam a respeito do nome Rockstar. Os caras das outras empresas de jogos eram nerds que gostavam de viver no anonimato, mas você ser um rockstar era mais do que produzir jogos, era um estilo de vida radical e legal, com inspirações na música e filmes. E para eles, jogar GTA era um sinônimo de ser destacado. O grupo se mudou para o número 575 da Broadway, e Sen pendurou um pôster do seu ídolo, o produtor de cinema Don Simpson, que fez blockbusters como Top Gun, Um Tira da Pesada e Dias de Trovão. Simpson personificou o entretenimento que eles queriam levar para os jogos. Com o novo escritório pronto, eles precisavam de uma logomarca tão icônica quanto o símbolo da Def Jam. Certo dia, King foi até Take-Two com um pedido para fazerem camisetas e adesivos para a Rockstar, e os caras simplesmente não entenderam o plano. A ideia era ser uma marca, descolada e legal. Ryan Branch, o dono da Take-Two, insistiu em garantir a liberdade para eles, independente de serem donos da Rockstar. A Rockstar contratou um artista chamado Jeremy Blake para desenvolver a logomarca. Depois de várias versões, escolheram a mais popular, a letra R com uma estrela, a qual todos conhecemos hoje. O estilo Rockstar ia muito além de roupas e adesivos. Haviam lugares como restaurantes que os membros da equipe listavam como legais para frequentar. Com a marca Rockstar e a equipe definidas, eles iniciam a tarefa mais importante de todas: criar jogos que gostariam de jogar, não importa o quão estranhos eles parecessem para o restante da indústria. Vale lembrar que o primeiro GTA não foi lançado pela Rockstar Games, pois eles ainda eram a BMG Interactive, mas eles não queriam ficar limitados apenas ao GTA. Eles estavam fazendo um jogo chamado Monster Truck Madness e Thrasher, um jogo de skate. Em 99, GTA havia vendido 1 milhão de cópias,
mas ainda não era um grande sucesso como Quake, Resident Evil ou Mario 64. O próximo passo seria lançar a expansão, chamada GTA London. Ao mesmo tempo, eles começaram a trabalhar em uma continuação chamada GTA 2. Inspirado em filmes como Blade Runner, o jogo se passaria em um futuro próximo e, diferente do seu anterior, ele não se passaria em uma cidade baseada em um local real, e sim em uma cidade sem nome. O que mais empolgava Sen e sua equipe dessa vez eram as gangues. 7 grupos criminosos iriam dominar as ruas da cidade. Como uma empresa e com metas a serem cumpridas, a Take-Two exigiu uma data para o lançamento do GTA 2, 28 de outubro de 99, dando um ano para fazer o jogo, e com um orçamento de aproximadamente $1 milhão. A equipe de desenvolvimento agora tinha 35 pessoas. Sen sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair. Ele queria mostrar que ninguém trabalhava mais do que ele. Na DMA, as coisas não estavam muito boas para David Jones. A empresa estava sendo vendida novamente. A Infogrames estava comprando a Gremlin Interactive por $24 milhões. A Infogrames queria se tornar a Disney dos videogames, como dizia Jones. Mas como a Disney dos jogos faria para explicar um jogo sobre roubar carros e matar policiais? Em 99, acontecia a 5ª edição da E3, o maior evento de games naquele momento, onde empresas poderiam divulgar os seus mais novos jogos durante 3 dias. Para marcar a sua estreia no evento, a Rockstar apostou em algo diferente, contratando um grafiteiro que pintou a logo do R com a estrela. Pouco importava se alguém apreciasse a opção artística, isso era importante para eles. Eles haviam motivos para festejar. GTA London estreou em primeiro lugar nas vendas do Reino Unido, seguido pelo GTA original em segundo lugar. GTA estava entre os 20 jogos mais vendidos durante todas as 26 semanas desde o seu lançamento, algo incomum em uma indústria acostumada a ver os jogos desaparecerem rapidamente das listas dos mais vendidos, por conta do alto volume de novidades. Em vez de promover o jogo de forma tradicional, eles fizeram tudo ao estilo da Def Jam. Adesivos de GTA 2 foram colados em todo canto e fizeram camisetas com a logo do novo jogo. Para jogar a demo do jogo, os críticos precisavam marcar hora para se encontrar com a Rockstar em portas fechadas. Gangues, missões melhores, gráficos melhorados eram alguns dos destaques presentes na continuação. Você pode assistir enquanto uma guerra de gangues acontece bem na sua frente, enquanto o protagonista, e dessa vez tinha um protagonista, com o nome Cloud Speed, fica na esquina fumando um cigarro. Diferente das outras empresas que estavam produzindo animações totalmente computadorizadas, eles apostaram em live action para promover o GTA 2. Sem orçamento e com Foreman e King na produção, eles encontraram uma loja de armas ilegal em Nova York que forneceu os objetos para a cena. Eles filmaram no Brooklyn com uma equipe reduzida para não chamar atenção, pois não tinham as autorizações necessárias para as gravações. Quando Senna apareceu, havia descoberto que gastaram no mínimo $150 mil nas gravações. Esse live action mais tarde se tornaria a introdução do GTA 2. A confiança exagerada deu uma rasteira em Senna e sua equipe quando eles usaram a controvérsia para divulgar o jogo. Durante as primeiras divulgações, eles usaram a frase "roube este jogo" como uma referência ao sistema de roubar carros, mas os donos das lojas não entenderam a piada, questionando se o objetivo era incentivar o furto nas lojas ou comprar o jogo. O time de marketing tentou resolver a situação, gastando uma fortuna em adesivos que foram colados sobre os cartazes com a palavra "censurado". E os problemas estavam longe de acabar. Em uma ocasião futura, rumores começaram a circular na Rockstar sobre a existência de um site chamado Fuckstar, criado por um ex-funcionário. Quando eles entraram na página, encontraram uma versão vandalizada do jogo da Rockstar e com o som de uma descarga de banheiro. Depois de contratar um investigador particular e descobrir a fonte, foi descoberto que um executivo de marketing do GTA 2 fez um site falso como parte de um plano para atrair mais atenção para o jogo. Isso deixou claro que eles não sabiam muito bem o que estavam fazendo, utilizando a controvérsia como forma de propagar o jogo. Não foi a campanha de marketing perfeita que eles imaginavam.
As coisas só aconteciam e eram divulgadas. David Jones ainda estava na Escócia e Sam Houser havia se mudado para Nova York. Foi aí que alguns atritos começaram a acontecer. Jones sentia que por trás da postura rebelde da Rockstar, eles estavam se tornando cada vez mais corporativos e exigentes. Ele se perguntava se deviam fazer um jogo limitado pelo prazo ou manter a qualidade acima de tudo. Foi dado a ele e sua equipe um prazo de 12 meses para concluir o GTA 2. Desde que Jones vendeu a DMA, a Rockstar queria levar o GTA para um novo rumo, que era transformar o jogo em 3D, e em 99, Sam teve a chance que tanto precisava. A Take-Two comprou a DMA por 11 milhões de dólares. Em vez de encarar outro chefe corporativo, David Jones pegou o dinheiro e decidiu fundar sua própria empresa independente. Depois desse evento, Jones e Sam lutaram para ver quem contratava os desenvolvedores da DMA. Sam ganhou a briga e ficou com o principal núcleo de desenvolvedores. A partir desse momento, o GTA era da Rockstar. Todo o trabalho em cima do GTA 2 no final funcionou. A demo foi baixada mais de 1 milhão de vezes nas primeiras 3 semanas. Ele foi lançado em outubro de 99 para PS1 e PC, e em 2000 para Dreamcast e Game Boy Color. A cidade é dividida em 3 distritos: industrial, residencial e centro. Dessa vez, as missões eram divididas em 3 níveis de dificuldade. As fáceis o jogador consegue nos telefones verdes, as médias nos telefones amarelos e as difíceis nos telefones vermelhos. Quanto maior a dificuldade, mais dinheiro você ganha. Além disso, algumas missões exigem que você tenha um nível de respeito elevado para realizá-las, que você consegue realizando as missões. Existem 7 gangues no jogo, que são a Corporação Zaibatsu, os Lunáticos, Yakuza, cientistas da SRS, caipiras, máfia russa e Hare Krishna. Cada gangue também tem a sua cor para diferenciar entre eles. Houve um aumento significativo do número do armamento. Se antes no primeiro GTA havia apenas 5 armas, agora seriam 19 armas, entre elas escopetas, armas de raio e coquetéis Molotov. O jogo possui um total de 67 missões. Depois que a correria inicial do GTA 2 terminou, a realidade bateu na porta de Sam. Ele recebeu a visita dos executivos da Take-Two, e eles não estavam felizes com os resultados. A Rockstar cometeu erros nas previsões de sucesso garantido. Os números não eram surpreendentes. As avaliações eram medianas. As vendas desapontaram. Sam ficou desesperado por ver outro jogo chamado Driver ser melhor avaliado simplesmente por conta dos gráficos mais avançados. Eles viram como um aprendizado. Se GTA 2 ficou abaixo das expectativas, então era hora de levar os jogos a um patamar de qualidade mais alto do que nunca. E esse momento iria chegar na próxima geração de consoles. Eles só não sabiam que iriam produzir um dos jogos mais importantes e emblemáticos de todos os tempos. No próximo capítulo de GTA, o documentário definitivo, a Rockstar abandonou o universo 2D e mergulhou de cabeça no 3D, criando um mundo vivo, respirável e perigoso. De Liberty City cinzenta e sombria de GTA 3 até o neon excessivo de Vice City, GTA deixou de ser apenas um jogo e se tornou uma lenda.